Olá pessoal, tudo bem? A gente volta, ou melhor, começa do começo falando sobre variáveis. As variáveis elas estão em todos os lugares da nossa vida, se a gente parar para pensar. Eu quero que você chegue à conclusão do que é uma variável somente a partir de exemplos do dia a dia. Você tem o número da sua agência, da sua conta bancária, que é salvo em algum lugar. Você tem suas senhas, que são salvas também em algum lugar, porque senão você não conseguiria entrar no serviço, porque sua senha tem que estar registrada para saber que foi você que digitou a senha, não é mesmo? A gente tem o saldo bancário, a gente tem o extrato bancário também, que são coisas que são salvas meses atrás, anos atrás você tem acesso a toda a sua movimentação bancária. Códigos de produto que por meio desses códigos a gente consegue acessar os produtos, as suas quantidades, funcionários cadastrados em um sistema, quantas vagas estão disponíveis e para você entrar num shopping, por exemplo. Então, a intuição mais simples do que uma variável é que nada mais nada menos é um lugar, um espaço que a gente pode armazenar valores, armazenar dados. E esses tipos de dados a ele nós damos esse lugar que nós alocamos, que nós destinamos para salvar nossas informações, nós damos um nome. Nós chamamos ele de identificador, ou seja, ele se torna identificado. E essa caixa que a gente está mostrando, que eu estou mostrando aqui para tu no exemplo, ele dependendo do tipo de dado que ele vai salvar, esse tipo de dado ele vai ditar, ou seja, ele vai dar as diretrizes de como de quanto de memória vai ser preciso para salvar, de como vai lidar com essa informação. Então, a variável, você já deve estar tendo uma intuição de que a variável é simplesmente um lugar onde a gente salva um dado, um tipo de dado. E são dados diversos. A gente tem um tipo inteiro, a gente tem um tipo decimal, entre aspas, a gente vai ver que não se chama decimal. A gente tem um caractere, que no fundo pode ser visto como uma string, depende de como você informa, mas no Python uma string. A gente tem sequências de caracteres também. Então, a memória basicamente vai ser assim. E as variáveis vão usar espaços dessa memória, ou seja, espaços bem delimitados, com um tamanho de memória delimitado pelo seu tipo que vai salvar. O programa também, a depender do tipo, ele vai ter toda uma paramentação, ou seja, uma maneira de como tratar, de como acessar essas informações. E o nome de uma variável, ou seja, o nome variável, você já dá a entender que é uma região da memória onde o tipo de dado que está sendo salvo pode mudar a qualquer instante. Ou seja, uma variável ela pode ter seu valor atribuído em outros valores a todo instante. Uma variável ela tem o seu valor variável. É bobo de se falar, mas é. A gente vai ver que existem classes de variáveis constantes e tudo mais, mas no final das contas é um lugar na memória, eu quero que você atente a isso, é um lugar na memória onde um tipo de dado está sendo salvo, um dado tipo de dado está sendo salvo. E para que declarar variáveis? A gente não poderia usar simplesmente os números direto, ao invés de estar usando apelidos, nomes? E eu vou te dar alguns motivos. Você dando nomes às suas variáveis, ou seja, dando nome a esses locais onde estão salvos os dados, vai facilitar muito seu programa, porque ao invés de você estar digitando a sua linha de código e digamos que você tem um programa imenso com 1000 linhas de código, mil linhas não é muito, tá? Mas para quem está começando pode parecer enorme. Então, você vendo sua variável pelo nome, possa ser que simplifique a leitura do seu código, você possa ter intuições melhores, você possa desenvolver um código mais rápido, porque você está trabalhando com o nome, ou seja, aquilo ali não deixa de ser simplesmente um nome, mas se torna uma informação, ou seja, você está agregando valor àquela variável, então você está pensando em termos do usuário final, você não está simplesmente lidando com números, mas você está lidando com um número que representa alguma coisa do mundo real. Você também é importante salientar que você deve declarar um lugar no seu programa, você deve declarar algumas variáveis, um lugar onde a maioria, digamos, das variáveis possam ser declaradas. Existem algumas que não vão ser, mas você possa declarar num cantinho essas variáveis, porque vai ajudar também imensamente, não só para você, mas para outras pessoas.
E declarar variáveis vai ajudar você a prevenir imensos erros, porque onde era para ter uma vírgula e não vai ter, porque você vai ter um erro de digitação, não vai existir isso mais. Porque a variável, se ela vai estar salvando números, ela estritamente vai estar salvando números. Por exemplo, se a variável salva em números inteiros, ela vai salvar números inteiros. Não tem para onde fugir com isso. Então você não precisa repetir o conteúdo da variável várias vezes no seu código. Simplesmente pelo nome, pelo identificador, você tem acesso ao nome da sua variável e, além do mais, você tem o dado que você quer atualizado o tempo todo. Você não precisa redigitar números no seu programa. Você simplesmente vai chamar o nome da sua variável e o valor mais atual que estiver lá vai vir para você. Então, para finalizar, as variáveis vão ter tipos, ou seja, tipo inteiro, tipo decimal, tipo booleano. E esses tipos vão nos informar, ou vai informar o computador, a quantidade de memória em bytes que ele ocupará. Então, tudo isso é importante. Então, na próxima aula, a gente vai ver os tipos de variáveis em Python, para que a gente possa, não só os tipos, mas a gente vai ver como declarar uma variável, como criar uma variável, quais nomes a gente pode usar numa variável, e assim a gente vai dar continuidade. Mas eu quero que você tenha em mente que uma variável é simplesmente um espaço da memória, onde é alocado para armazenar um tipo de informação. E essa informação, esse dado, pode ser alterado ao longo do seu programa, ao longo da sua aplicação.